So at the beginning of this session, I have one announcement for the speakers. You will see at your place, there's a card from Mariana Richardson, who is waving her hand. She is our head of communications, and her request is for any of you who have papers, please email them to her. Even if they're sort of informal, incomplete, it helps us in terms of having for our website information about what you have said. So please take this card, treasure it, but put it in a pocket or someplace where it tells you you have something to do. Okay, great. So let me start this session, which is on the role of religious leaders and communities in the promotion of peace, justice, and sustainable development. Now, those of you who really know the UN system and sustainable development goals will understand, is the translation coming through okay? Okay. So you will understand that this is Principle 16 of the Sustainable Development Goals. And I have to tell you a particular story about that for the G20 interfaith. At one point, we identified a number of working groups, and we tried to have no more than 10, but then we noticed that we had a few spares, and I think that we allocated something like 6 or 7 of our topics to Principle 16, because it covers peace, justice, which embraces all kinds of things, and sustainable development. So this is in some ways a very ambitious session, but the good news is, even though we're starting a little late, we have a little extra time. It's unfortunate because Vinicius Viaggi, the Daime leader who was going to be with us, he missed his flight, and so he can't be with us. So we will go forward with the others. But let me first, it's really my honor to be here with Aigilda, and I think we're very privileged to have you here, so maybe you could say a few words at the beginning. Boa tarde a todos e todas novamente. A bênção de quem é de bênção, saravá de quem saravá, maleico, e assim todas as bênçãos possíveis e imaginárias. Eu vou contar uma coisa para vocês, é de muita emoção, de verdade, estar aqui. Primeiramente em Belém, aqui no Pará, estar nesse evento novamente, falando da nossa ancestralidade, da nossa religiosidade, falando das nossas dificuldades. Que eu acredito que vai haver, eu acredito muito, como eu disse de manhã, eu acredito no amor, eu acredito no comprometimento, eu acredito na cumplicidade e acredito que nós vamos encontrar de verdade uma solução, não digo que é hoje, que é amanhã, mas eu acredito que com essa união a gente possa chegar de verdade a algum lugar. Eu não desanimo. Aos meus 61, aos meus 50 eu dizia, de hoje eu não passo. E o Orixá foi tão bom na minha vida, e Deus, Orixá, porque eu sou uma mulher de todas as crenças de verdade. Eu acredito, aonde tem cumplicidade, aonde tem amor, aonde tem união, eu acredito. E por eu acreditar, eu estou aqui. Me sinto muito honrada, Dr. Colli, Dr. Rodrigo, muito honrada em poder estar aqui, uma mulher preta, de religião de matriz africana, terceira idade, porque 61 é terceira idade, e estar aqui podendo falar de mim e de vocês, mulheres. Me sinto muito honrada e muito bem representada com todas essas mulheres lindas, essas americanas lindas, essas mulheres pretas. Nós, mulheres, estamos aqui. Então, nós temos que acreditar. 10, 15, 20, 30 anos atrás, nós não teríamos essa oportunidade que nós estamos aqui. Então, nós temos que agradecer a vocês, né, dessa equipe do G20 maravilhosa, a todos vocês, ao governo do Pará, a essa senhora linda, maravilhosa, Mãe Nangetu, porque está aqui também,
é uma guerreira, né? Eu vou dizer da pessoa aqui em si, né? É uma guerreira, uma lutadora. E é isso, mãe, e é isso, meu povo, eu digo meu povo, né? Nós temos que acreditar. Então, eu acordo todos os dias para dizer, porque uma pessoa perguntou ali para mim assim, mas a senhora é assim sempre? Eu digo todos os dias. Porque eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, todos os dias que eu acordo. Eu acordo, meu coração bate, minha mente funciona, eu consigo falar e ando e saio para trabalhar. Quando eu assumi, para quem está chegando agora, para quem não ouviu, sou Yagilda, coordenadora geral de promoção da liberdade do MDHC. Há um ano atrás, quando o ministro Silvio Almeida me deu esse cargo de confiança, todo mundo perguntou para mim, mas por quê? E eu disse, eu preciso disso. Eu precisava de mostrar para mim mesmo, eu precisava dizer, eu sou capaz. Não foi por nada, a não ser pela causa, né? E a nossa causa não é fácil. Não termina, não. Hoje eu tenho uma neta de 20 anos, que hoje ela disse assim, vovó, eu estou morrendo de saudade. Mandou mensagem agora. Faz 20 dias que eu não te vejo. E ela disse, mas eu estou feliz porque eu sei onde você está, porque eu estou acompanhando. Então, eu, mãe Nangitu, e essas mulheres lindas de terceira idade, nós estamos deixando para os nossos netos, para os nossos filhos, para os filhos dos vizinhos, para os filhos de todos, para essas crianças, para essa juventude, que existe, sim, condições. Com estudo, com amor, com carinho. Eu vou dizer uma fala para vocês para poder continuar aqui. Quando eu começo meu discurso interreligioso, eu digo assim, a criança não nasce raivosa, a criança não nasce intolerante e a criança não nasce preconceituosa. Então, tudo nós temos que começar no nosso lar e nas escolas. E eu acredito disso, é dessa forma, né? Minha casa de axé hoje está na 6ª geração. Então, eu acredito na continuidade. 6ª geração são meus netos de 5 anos, de 4 anos. Eu acredito que Deus, o meu Deus, é o meu Deus do dia a dia, que eu digo para ele, ei, cara, hoje eu estou precisando de uma força aí, porque não acordei 100%. E essa minha alegria me tornou essa pessoa que eu sou. Então, novamente agradecendo imensamente ao nosso diretor Colin, ao nosso diretor Rodrigo, a essa equipe do G20 maravilhosa por estar acreditando, primeiramente na Yagilda, como coordenadora geral, e no nosso Ministério de Direitos Humanos e Cidadania com a liberdade religiosa. Porque se não fosse esse acreditar, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Então, muito obrigada mesmo, viu? A todos vocês. So our first speaker in this session will be Elsenir Diaz Pereira. I've met her group in Geneva. I can't remember if you were there in Geneva this spring when we met. Okay, so I'm very glad to meet you now. But this is an important group that is working with Black women's issues, and we'll turn the time to you now, 10 minutes. Yep. Em Genebra era outra pessoa do Galedes que estava lá, não eu. Boa tarde. Em primeiro lugar, peço licença a todas as mulheres negras que vieram antes de mim e que por muito tempo não puderam expressar de maneira livre a sua sabedoria e suas crenças. Por causa de toda luta delas, que hoje eu estou aqui. Saúdo a minha ancestralidade e saúdo a ancestralidade de cada uma e cada um de vocês. Peço a bênção às minhas mais velhas e os meus mais velhos, e peço a bênção também aos mais novos e aos meus iguais. Quero agradecer pelo convite, né, ao Dr. Rodrigo, quero agradecer por toda a organização, professor Ivo, quero agradecer a Colin, a Catherine, e é um prazer imenso, e é com uma grande honra estar aqui para representar como representante do Galedes. O Galedes, para quem ainda não sabe, é o Instituto da Mulher Negra, e o Galedes, o nosso nome, nós trazemos no nome a simbologia da irmandade e da luta coletiva. É muito importante estar nesse espaço para discutir temas que são cruciais para a manutenção
manutenção da nossa existência. Para a manutenção da nossa existência nesse planeta. Quem somos nós sem a fé? E é muito importante também identificarmos, falar sobre o papel das lideranças das comunidades tradicionais, e aqui eu falo, né, principalmente das práticas de matriz africana. Gueledé é originalmente uma forma de sociedade secreta feminina de caráter religioso, existente nas sociedades tradicionais iorubás. Expressa o poder feminino sobre a fertilidade da terra, a procriação e o bem-estar na nossa comunidade. Na perspectiva de atualizar essa tradição à luz das necessidades contemporâneas da população afrodescendente e, sobretudo, das mulheres negras, Gueledés, que vem nesses 36 anos, atuando nacional e internacionalmente, apresentando discussões relativas a desigualdades raciais e de gênero, e afirmando que a população afrodescendente, e aí eu digo, a população afrodescendente e a população indígena também, não pode ser apenas vista como beneficiárias de políticas, mas também como propositoras, e que precisamos inserir nos debates a adoção de políticas que considerem as cosmovisões e os saberes diversos dessa parcela da população. Nós somos, segundo o IBGE, 55% da população brasileira, e quando nós falamos de afrodescendentes, nós somos em torno de 300 milhões no mundo. Estamos falando de um número considerável de pessoas que ainda são desacreditadas por causa do racismo, da intolerância. E esse descrédito se dá também nos espaços de coalizão. Esperamos, eu espero, né, que na atualidade tem algumas coisas que já estão compreendidas, né? Que hoje já está mais explícito que nós vivemos as consequências dos métodos coloniais que criaram no outro, criaram o outro e a tentativa de desumanizar e eliminar. O que a gente faz com isso? Entre nós, não basta apenas, entre nós, os grupos de coalizão, não basta apenas identificarmos que temos elementos comuns que nos aproximam de uma forma ou de outra, no que diz respeito à religiosidade e espiritualidade. Mas é importante, na construção conjunta, a construção conjunta nos exige olhar quem tem mais privilégios nesses processos e colocar disponíveis para rever os privilégios para impactar essa realidade. Será que é possível? E como as comunidades religiosas e espiritualistas, né, podem conjuntamente realizar proposições que contribuem para uma sociedade mais equânime, do ponto de vista econômico, social e ambiental, em prol do desenvolvimento sustentável? É sabido, e espero que pactuado por nós todas e todos, que se não mudarmos a lógica de desenvolvimento predatório, construída e reificada por meio de políticas coloniais, todas, todos e todes seremos afetadas drasticamente, como já está acontecendo. Enfim, temos uma compreensão de que precisamos fazer diferente do que já está posto. E apontamos a possibilidade da construção de um desenvolvimento sustentável. Consideramos que um dos aspectos fundamentais que podem nos ajudar a fazer diferente é explorar dimensões relativas às consequências do desenvolvimento predatório e que ainda precisamos aprofundar os nossos entendimentos sobre a maneira desigual que essas situações de crise e de desastre atingem as pessoas. Quem são as mais afetadas? Onde estão essas pessoas? Onde estão esses grupos? A população afrodescendente, a população indígena, e quando eu falo da população afrodescendente, em especial mulheres e crianças, enfrentam os piores efeitos, apesar de não terem contribuído nem um pouco com a decisão do desenvolvimento predatório. As práticas discriminatórias baseadas na raça e de gênero, as normas socioculturais, os mitos e as leis geram impactos desproporcionais para mulheres e crianças afrodescendentes. Elas são excluídas
dos recursos necessários para a adaptação, privadas de acesso de oportunidades, bens e serviços devido ao racismo sistêmico, independentemente da sua posição na pirâmide social, tornando-se mais vulneráveis às perdas e danos. A definição de racismo ambiental se baseia no reconhecimento do estado racial e na ação institucional deliberada que resulta na exposição desproporcional das populações afrodescendentes e indígenas a condições ambientais degradantes. A população afrodescendente está desproporcionalmente concentrada em zonas de sacrifício globais, regiões perigosas e até inabitáveis devido à degradação ambiental. O racismo ambiental e a intolerância em relação às práticas de matriz africana, embora se manifestem de maneiras distintas, estão profundamente entrelaçadas, contribuindo conjuntamente para a marginalização e a vulnerabilidade de comunidades afrodescendentes, principalmente as comunidades tradicionais de matriz africana. Essas comunidades são frequentemente negligenciadas pelas políticas públicas de planejamento urbano e infraestrutura, perpetuando ciclos de pobreza e exclusão. Simultaneamente, a intolerância em relação às práticas de matriz africana impacta severamente as comunidades de terreiro, cujas práticas culturais e espirituais são constantemente alvo de intolerância e discriminação. Esses espaços sagrados, onde se preservam e celebram as práticas, muitas vezes são situados em áreas vulneráveis a desastres ambientais. A localização em zonas de risco não é acidental, mas sim um reflexo das políticas urbanas e ambientais que ignoram deliberadamente e prejudicam essas comunidades, reforçando mais uma vez a exclusão histórica e sistêmica que sofrem. Essa dupla opressão não só ameaça a integridade física das comunidades, mas também mina suas tradições culturais e espirituais. A degradação ambiental pode levar à destruição de terreiros, locais sagrados e plantas medicinais, essenciais para os rituais religiosos, resultando em perdas culturais e espirituais irreparáveis. Além disso, a violência material e simbólica contra essas práticas são estigmatizadas e criminalizadas. Se intensificam quando combinada com a vulnerabilidade ambiental, criando um cenário de resistência e tentativa de sobrevivência constante. Outro aspecto essencial que exige um maior aprofundamento coletivo para ampliar a compreensão dos nossos pares local e globalmente diz respeito à importância das lideranças de comunidades tradicionais de matriz africana como detentoras de um conhecimento ancestral, que é uma das chaves para a construção do fazer diferente do que está posto. Conhecimento este que vem do encontro das três dimensões do desenvolvimento sustentável, a dimensão econômica, social e ambiental. No que diz respeito à dimensão econômica, poderíamos voltar na história e apresentar as estratégias de mobilização de recursos das irmandades para comprar a alforria das pessoas negras. E ao chegar nos dias de hoje, entender como acontece a justiça redistributiva dentro dos terreiros. Nós sabemos isso? É um ponto para a gente conhecer. Quanto à dimensão social, que não estaria desatrelada à economia, poderíamos conhecer de como se faz a inclusão de pessoas diversas dentro de uma comunidade de matriz africana. E a dimensão ambiental, essa seria a base de todas as outras. Bastaria fazer uma pergunta para as comunidades de matriz africana. Quem somos nós? E o que representam os elementos da natureza para nós? Qual o sentido da água, do ar, do fogo, das pedras e das folhas? Nessa perspectiva, não existe uma separação como mente e corpo, pensar e fazer, natureza e humano. Nós somos porque nós sentimos e nós fazemos. Não é ter uma ideia da importância de uma mata e um rio. É viver e sentir essa mata e o rio. Embora a poeta tenha dito que sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada, eu queria dizer que isso não é apenas uma poesia. É uma cosmovisão
que pode ser a base para a operacionalização de políticas para o desenvolvimento sustentável. Portanto, para abordar o tema das comunidades tradicionais, sejam indígenas ou de matriz africana e de direitos coletivos, é crucial reconhecer e combater o racismo ambiental quanto à intolerância em relação às práticas, essas práticas religiosas de matriz africana. Políticas públicas devem ser formuladas e implementadas com entendimento profundo das intersecções entre essas formas de discriminação, garantindo a proteção dos direitos territoriais, culturais e espirituais das comunidades afrodescendentes e de religião de matriz africana. Isso inclui a promoção de diálogos inclusivos, a proteção de territórios sagrados e a valorização dos conhecimentos tradicionais na construção de soluções sustentáveis e equitativas. Para concluir, gostaria de ressaltar que a ética do cuidado, o respeito baseado numa perspectiva da equidade, deveria ser a base de qualquer estratégia de coalizão para promover o desenvolvimento sustentável. A responsabilidade ela é compartilhada e, por isso, termino com a poesia que é espiritual e é política. Se sem folha não tem sonho, não tem vida, não tem nada, cuidemos das folhas, cuidemos das águas, para que o seu poder e as diversidades não se extinguam para não extinguir a nossa existência. Muito obrigada. Por gentileza, Isabela Dario, presidente de Comissão de Direito da Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, Instituto de Defesa das Religiões Afro-Brasileiras. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Ah, que bom. Estão animados aí atrás, gente? Está acabando. Força! Isso aí. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Colin, ao professor Rodrigo Vitorino e ao Ivo, que foi tão condescendente, abraçou aqui a gente em Belém. Muito obrigado. Cumprimento vocês em nome, cumprimentando a todos os acadêmicos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar também o Altamires Martins, em nome de todos os povos e comunidades tradicionais aqui, os homens. Obrigado pela sua fala. Cumprimento aqui, Catarine, em nome de todas as mulheres acadêmicas aqui, as estudantes, as que estão rompendo barreiras, e cumprimento em nome de todas as nossas mães ancestrais, essas mães que são necessárias, Mãe Nanjetu. Obrigada, sua bênção, e vamos em frente. Bom, e também cumprimento, que eu esqueci aqui, a equipe técnica, que tem derramado aqui forças, lágrimas, suor, alegrias, falta de sono, para que esse evento ocorresse. Obrigada, equipe técnica. Macuiô, a benção a todos os mais velhos. Eu sou Isabela Dário, sou presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Minas Gerais. Também sou coordenadora jurídica em Minas Gerais do IDAFRO, Instituto de Direito às Religiões Afro-Brasileiras, e coordenadora jurídica do IBRAD, Instituto Brasileiro de Defensores de Direitos Humanos Brasileiros. Sou macota de religião de matriz africana, sou de candomblé de raiz gomeia. Meu nome ancestral, conhecido como Digina, é Bandialê. Então, se me chamarem por Isabela ou por Bandialê, eu vou ficar feliz da mesma forma. E eu estou atuando junto com o IDAFRO em casos de atuação na justiça. Nós atuamos já, casos que foram encerrados, e agora no que tange ao racismo e à liberdade de crença. Nós temos vários casos de atuação judicial, tais como o direito à liberdade ao nome religioso. Temos também casos do primeiro reconhecimento judicial do casamento celebrado num terreiro, ação direta de inconstitucionalidade, procedimentos de controle administrativos. Então, a atuação é grande. Hoje, alguns casos, nós estamos atuando ativos. Um deles, nós estamos atuando como assistente de acusação do assassinato da mãe Bernadette, na Bahia, e uma quilombola, líder comunitária, mameto, mãe ancestral, sacerdotisa.
e estamos atuando também sobre o produto final que está sendo apresentado para a Justiça de Minas, no caso da Vale Brumadinho, e estamos também em atuação ao contexto histórico e tudo que foi resguardado no Ilê Axé Opará, no Rio de Janeiro, sobre a filósofa e escritora Lélia Gonzalez, na proteção dessa arcabouço, tanto histórica quanto para a comunidade geral dessa ancestral negra que hoje habita nesse ilê. Muito obrigado pela escuta de vocês. Esse tema proposto para mim, nesse painel, tem uma forte ligação com a minha constituição pessoal, os meus atravessamentos pelo que eu sou. E eu tenho certeza que os líderes religiosos aqui, que são uma concepção religiosa ampla, entre matriz africana, possuem a mesma necessidade de estarem sempre capacitando os seus filhos e as suas comunidades para o embate quanto aos seus direitos, não só da liberdade de crença, mas também os previstos como direitos fundamentais, já expostos na Constituição Federal e em todos os tratados internacionais que são constantemente violados. Eu gostaria de apresentar a minha fala mais na questão da justiça social, que sempre e ainda há uma necessidade pujante de se fazer real. O conceito de justiça social, muito simplório aqui, que eu quero trazer, é promover a redução das desigualdades sociais. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês: como iremos produzir essa promoção das desigualdades neste país? As diretrizes feitas em Brasília devem ser realizadas, sim, não somente para a manutenção da palavra escrita, mas que a proposta seja realizada na prática. Precisamos mudar a base do sistema. Por que nós precisamos mudar a base do sistema? Eu entendo que hoje, nós temos uma escuta hoje aqui muito importante, e agradeço novamente, mas precisamos ampliar a participação ativa, precisamos ser atores da nossa própria história. Há em curso, na dimensão deste país, um projeto de asfixia desses povos, e nós temos que levar isso muito a sério. Todos os povos de minoria, chamadas como minoria, os povos indígenas, os quilombolas, o meu povo de matriz africana. A intenção desse projeto não perpassa pelo sistema de nos destruir, porque a destruição completa leva à incapacidade de não ter com quem brigar. Mas a manutenção do projeto é a dominação pelo poder, e isso é extremamente preponderante e deve ser levado em consideração pelos líderes religiosos para que eles possam disseminar a capacidade de articulação de suas comunidades. Aí trago para vocês outra pergunta: como faremos isso sem a capacitação dos nossos povos e comunidades? Se somos violentados em nossos próprios territórios, estamos lutando em condições mínimas de acesso. Estamos sempre encurralados pelo sistema. E são poucos os profissionais hoje que possuem essa capacidade de entender essa singularidade dos nossos povos. Eu trago um drama realizado por esses sacerdotes e sacerdotisas, as lideranças quilombolas e os líderes indígenas. Todos eles, mesmo sem querer, se tornam defensores de direitos humanos, agindo dentro do seu próprio território. Muitos deles estão hoje no programa de proteção integrado, como defensores de direitos humanos, sem poderem sair dos seus territórios, sendo protegidos, às vezes, pelo Estado, que não os protege com amplitude, sendo protegido por um Estado que não entende
que precisa ser entendido por eles. E o que vamos fazer com isso, se é um programa que não está funcionando? Do dia 20 ao dia 23 de maio, eu fui a Brasília falar sobre isso. Eu fui, acho que em 8 ministérios, é uma pasta que está no Ministério dos Direitos Humanos também, é uma pasta que também está no GTT, no CNJ, junto com o grupo técnico de trabalho do Salles Pimenta, que houve uma sentença, que o Brasil foi condenado, isso não é novidade para ninguém. Mas precisamos falar dessas questões, dessa reparação completa do Estado brasileiro. Sem proteção do Estado brasileiro e sem incentivo dos países atuantes aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos desse fomento econômico para nos colocar nesse lugar de nós para nós. E trago aqui algumas sugestões que levei para Brasília e trago aqui de novo. Projetos de bolsas de estudos para pessoas dessas comunidades. Queremos, no processo da Lélia Gonzalez, do arcabouço histórico que o Axé tem, que ficou com esse arcabouço 30 anos e agora uma instituição de ensino quer pegar esse arcabouço e ganhar muito dinheiro em cima. Vocês vão me perdoar, mas o que a gente precisa como prática antirracista é fazer com que as pessoas desse axé tenham bolsa de estudos, saibam cuidar desse arquivo e que esse arquivo continue lá, porque ele não faz mais parte de um arquivo público, ele é um ancestral vivo para nós. Essa é a diferença do nosso povo. Então, essas bolsas de estudos para povos e comunidades em diversas áreas de trabalho, diversas. Eu já tive em quilombos falando sobre matéria orgânica, física quântica, assuntos que eu não domino, com pessoas que sabem dessa temática. Então, nós temos capacidade de ampliar esse conhecimento dentro dessas comunidades. Trabalho e renda. Essas comunidades, elas precisam e elas querem trabalhar, elas querem ter renda, elas querem ter dignidade. Esse discurso de trabalho e renda, ele pode ser elaborado de várias maneiras. Sistema de segurança aos territórios. Toda vez aqui no Brasil que nós temos o embate da titulação ou não do território, gera conflito. E o conflito gera assassinatos. Mãe Bernadette presente. O conflito gera dor. E sempre está dentro do conflito uma ideia capitalista. O que nós vamos fazer com isso? Precisamos desse resgate, principalmente sobre essas questões, sobre as questões de especulações imobiliárias nesses territórios. Eles vêm sofrendo várias especulações imobiliárias, e são vários. Outra coisa que é importante para nós, o sistema de alimentação religiosa sofre especulação econômica. Precisamos pensar sobre esses processos em tratamento igualitário. A economia alimentar para a religião ela é extremamente importante. E podemos fazer isso nas nossas próprias áreas, nos nossos próprios territórios, nas nossas comunidades. Isso sim é justiça social. Na minha realidade de terreiro, sofremos economicamente com questões de sustentabilidades, pois o espaço usado não é somente a casa, mas todo o espaço. Como foi falado aqui, rechaço a fala das minhas amigas, a mata, a folha, o caule, a raiz, os rios, as vias, as estradas, os animais, o ar. Constantemente são mortos por grandes empresas, por grandes capitais. Não conseguimos manter o mínimo de ritualística, pois o interesse do capital é maior. Nossos alimentos religiosos sofrem questões graves de aumento econômico.
por desaparecer de determinados locais. Isso é uma violação de direito constante sobre o abate animal também, mesmo já sendo rechaçado pelo STF. Então, eu finalizo minha fala e gostaria de ampliar os projetos. São vários que podemos implementar nesses territórios, pois a dignidade só pode ser realizada quando todos os atores possam não somente serem ouvidos, mas quando todos possam trabalhar no sentido da paz em suas diferenças. Essa promoção pode ser realizada com implementação real nestes espaços. Eu tenho muita preocupação se amanhã os nossos mais novos vão poder fazer esses cultos no sentido amplo. Prática, alimentação, proteção e capacidade da continuidade da crença. Então, eu espero que aqui essas propostas possam ser sedimentadas para que nós possamos construir juntos esses temas na religião, na continuidade dessas, mas uma construção de um país mais justo e que possamos realmente ser atores da paz do nosso sistema de justiça. Conto com o apoio de todos e todas para esse continuado desse legado civilizatório afro. Nós precisamos dessa manutenção. Obrigada. So thank you very much, Isabella, and we appreciate the focus that you've given us, among other things, on social justice and the broad implications that it has. So thank you very much. Our next speaker will be Rachel Miner, who is the founder and Chief Executive Officer of Bellwether International. She has a broad experience with religious freedom, but also with a variety of other human rights, and she brings an economics background to her work. So let me turn things over to Rachel. Boa tarde. Gostaria de poder falar com vocês em português, but I only speak English, so I will do my best. I wish I could address you in your native tongue. I know that my words would mean more if I could. Someday I will. I'm here to learn. Yes, I have many years of experience in peace building, but not hardly enough experience as the combined experience of all the women in this room and all the men in this room. And I just want to acknowledge that I am a student of the world, and I am truly here to learn from you so that together we can do something for the future of peace. I also want to acknowledge my ancestry. I come from two lines. First, Welsh miners who were very, very poor and left Wales in pursuit of religious freedom and a better life. So this topic is important to my heritage and to who I am as a person. The other side of my family is from Scotland, wealthy, royal, and warriors. I think a combination of those two lines very much make who I am relevant to the fight for human rights, both a background working hard, working in the land, and a line of warriors who fought for freedoms and peace. So let me start first with a story. I flew here from Bosnia, no small flight, and I'm cognizant also of the environmental cost of that. I hope I can make it worth the emissions that I contributed. But I was staying with a group of mothers. These mothers are called the Mothers of Srebrenica. And in 1995, they lost everything. Their homes, their family, their lands. These mothers survived the genocide, where in a single day, 8,000 Muslims were killed. Many more disappeared. And now, 30 years on after the genocide, these mothers are rebuilding their community. One mother in particular is what we would call the religious leader of her community. She can barely walk. Her ankle has been destroyed from the bombs that were dropped on her home. But she doesn't need to walk because she carries her community with her heart, with her soul. And she has mobilized the women of Bosnia, the mothers of Srebrenica, to fight for justice, to create healing, to create hope. And in my mind,
this mother and all mothers are actually where we need to be learning the lessons of the past to guide our futures. So I want to talk about the mother as religious leader. Religion and our spiritual beliefs are fundamentally about understanding two things: the dignity of human life and the purpose of life. That is what all religion, spirituality, and faith come back to. Mothers are the matriarchs of religion, and by extension, the matriarchs of society. Mothers are the source of all life, and they are the stewards of the future. So violence against women becomes, therefore, the indicator that we should monitor to understand the future. It's the litmus test to understand how our efforts today are going to inform our efforts to build peace and to build something more for our children. Not everyone in the world has a religious leader. Everyone in the world came from a mother. So, coming back to the work that I'm doing with Bellwether International, unfortunately, we live in the age of genocide. As an economist, I am looking at the trends of violence, of conflict, particularly against women, children, and people of faith. People of faith are disproportionately affected by genocide. The world is trending towards genocide. And unless we disrupt the cycle of genocide, the trends will continue. Genocide is happening on average every 2 years. And it is affecting millions of people as we speak. My heart goes out to the people of Gaza, Israel, Sudan, the Rohingya in Burma, who are still fighting for their lives, even though they've fallen from the main news cycles. I think of the Uyghurs in China, and those are just active, ongoing genocides, not to mention the genocide that's happening here in Brazil against culture, against indigenous people. There are experts and scholars who spend a lot of their time defining genocide. We use the UN Convention on the Prevention of Genocide as our marker, but not as the destination. Genocide is the intent to destroy, in whole or in part, a group based on race, ethnicity, nationality, or religion. While a lot of people struggle to call things genocide, sometimes the word is used too much, sometimes it is used too little. That's not really the focus of our work at Bellwether. Genocide represents the very worst of all human rights. Our mission is to prevent genocide, and in the process, lift human rights for all people everywhere. Countries are trapped in the cycle of genocide when the infrastructure of education fails. We've had an amazing panel discussing some of that infrastructure. Genocide happens when the middle class shrinks. The middle class creates economic stability. The middle class holds political leaders accountable. And when the middle class starts to disappear, we see early warning signs of genocide. So to prevent these early indicators, we need to strengthen rule of law, we need to eliminate hate speech, and we need to be thinking about, as I mentioned from the start, violence against women as a particularly important bellwether, as a particularly important indicator for our present and our future. So what about Brazil? Data from the population census indicates that the largest demographic in Brazil, transcending color and gender, compromises Black women. And 54.5% of the population in Brazil. These women of Brazil are disproportionately affected by sexual, domestic, and various other forms of violence. Statistics from the Ministry of Health underscore that in 2022, 59.8% of victims of aggression were Black. In 2022, the murder rate of women in Brazil stood at 3 for every 100,000. The most vulnerable group being Black women between the age of 20 and 24. Data from the ministry's mortality information system reveal that 66.7% of all homicide victims were Black. So
when I look at this and I look at Brazil, and I especially look at the women in the room, my heart goes out to you. In my culture, we wear black when we're standing in solidarity. I'm wearing black because I want to show you and indicate that Bellwether, and especially myself as a woman, I stand in solidarity, even though I may never understand your experience. And certainly, I come from a position of privilege and educational background that has supported me my life. But all people come with some privilege that if they choose to consecrate, can make the world a better place. How can we mobilize the mothers of Brazil? There's a couple of case studies that I think are relevant. First, Liberia. Liberia experienced one of the deadliest military coups and civil wars in Africa during the late 1990s, early 1990s. And the mothers of Liberia knew that if they could mobilize as a group of religious people, as religious leaders, as matriarchs of society, they could stop the war. So what did they do? Their very first point for building peace was challenging the patriarchal structures in their society. The mothers of Liberia decided that they would deprive the men in their lives of all physical intimacy until they heard their demands. They decided that they would wear all white clothing. They decided that they would gather in their fish markets in the thousands, where they would sit, where they would pray, where they would sing. Their images were seen around the world. The women of Liberia say, peace is our goal, peace is what matters, peace is what we need. They stamped this on the billboards on every major freeway across the country. The women perfected the art of waiting in the lobby between meetings, so that as soon as negotiators would come out of the meetings, the mothers of Liberia would be there to greet them, to further their policy agenda points, and to activate new discussions. 200 Liberian women gathered in Ghana during the peace negotiations. They staged a sit-in at the presidential palace and applied pressure for resolution. The women of Liberia disrupted the cycle of genocide, and they created a new future for their country. What about Israel-Palestine? On October 6th of last year, 1,000 mothers, Israeli and Palestinian, gathered in Bethlehem and marched from Bethlehem to Gaza. Their message to Netanyahu: women wage peace. 1,000 mothers who put forward their demands to political leaders and said, we will not let our ethnic and racial divisions determine our future. 1,000 mothers who said, we will not go to war. 1,000 mothers who are committed to creating a better future for their children. Of course, October 7th then happened. Those 1,000 mothers continue to wage peace. They continue to raise their battalion call, and as we speak, they continue to gather across borders, across conflict now, a raging war, across genocide, to create peace. If we do not decrease violence against women, if we do not mobilize our mothers and our religious leaders, the cycle of genocide will continue. So coming back to the present moment, I believe that the mothers of Brazil are the future. Isabella gave an incredible thank you and round robin of all the mothers that deserve to be recognized, all of the men who stand next to their mothers. It will take all of us, men and women, to fight this cause. But I'm thinking, how can we organize even more than we do now? How can the international community support the mothers of Brazil? You are the experts. You have all the knowledge, the tools that you need. But maybe we just need to organize differently in order to mobilize. This is the policy question that I want to pose. Political leaders are not thinking about mothers, much to their detriment. But in that, because of this blind spot that they have, we have all the power and momentum we need to change policy, to change the trajectory of this country, to change, as was mentioned so beautifully by the representative of the indigenous and tribal communities, that Mother Earth is part of this conversation of our future, and the violence against the earth is as significant as violence against women. So I hope that my comments have opened a space to take action forward.
I don't have the answers for solving the many challenges that women in Brazil face, but I do know that we can mobilize our mothers, and our mothers will mobilize religious communities and people of faith who are mobilized to resist genocide will have the same fate as the mothers of Liberia. We can topple dictator governments. We can strengthen economies. We can end violence if we mobilize. So my invitation in conclusion is to first think of your own mothers, what they've taught you. And if you don't have a mother, a temporal mother, to think of the women who mothered you. And think about how we can mobilize these people that you know to make a greater influence than what we have now. With this image in your mind, I want you to write down what you can do today to mobilize these women and yourself in the cause for peace. And I want, especially my colleagues who are experts in peace building in Brazil, to please follow up with me, to send me an email and let me know what I can do, what Bellwether International can do to help in this cause, so that we can take the many things that have been discussed today from the ethereal worlds of conversation to the tangible world of peace building. Thank you. Boa tarde novamente. É bom assim, né? Uma tarde linda, né? Andréia Letícia Carvalho Guimarães, por gentileza. Vocês me escutam? Boa tarde a todas e a todos e a todes. Depois dessa fala, estou um pouco engasgada. Espera só um minutinho. Inicialmente, eu queria cumprimentar as minhas mães, né, que estão aqui hoje. Essa fala da Rachel mexeu muito comigo. Eu, como mãe, né, trouxe meu filho hoje para esse evento porque eu sabia que eu não podia faltar. Desculpa. Como uma afro-religiosa de matriz africana também, estou nessa luta há uns anos, não como a grande Mameto Angetu, que me inspira. A gente se conhece desde o início ali do Comitê Nacional. Agora a Gilda, felizmente, assumiu esse lugar. É muito feliz saber que a gente pode contar com ela nesse espaço. Então, a minha fala hoje é para falar um pouco sobre os espaços colegiados, os fóruns de participação social, a importância deles exatamente para a promoção, né, da liberdade religiosa, dessa cultura de paz e ainda mais esse fortalecimento dessas comunidades ancestrais, dos povos indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, povos de matriz africana, e todas essas comunidades que sofrem conflitos dentro dos seus espaços sagrados todos os dias. Todas as expressões de religiosidade que sofrem de alguma forma de violência e intolerância no nosso país e no mundo. Então, por isso, eu não quis faltar no dia de hoje. E é muito feliz ter uma mesa com tantas mulheres. É algo raro. Então, eu parabenizo mais uma vez esse evento, parabenizo o Fórum Interreligioso do G20 por ter essa sensibilidade e por ter realmente essa voz. Ontem a gente chegou aqui e eu já pude sentir uma comunidade sendo formada nesse espaço. E se a gente está se propondo de verdade a fazer uma diferença e promover uma cultura de paz, a gente está no caminho certo. Ver cada um de vocês, de alguma forma, me ajudando, como mãe, mostra que a gente pode dar certo.
como um grande provérbio africano fala, um filho só se cuida por uma comunidade. A gente não pode perder esses laços de comunidade que todo esse sistema econômico, o sistema social, acaba nos levando e fazendo a gente se perder do que realmente importa. E, com certeza, o que realmente importa, como a Catherine Marshall falou na sua fala hoje, educação, 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 são os nossos pequenos e as nossas pequenas, os nossos meninos e as nossas meninas, que são o futuro desse mundo. Então, fortalecer esses lugares, fortalecer essas vozes, fortalecer essas pessoas. O foco, né, quando o Rodrigo me convidou para falar aqui, o papel das lideranças e comunidades religiosas na promoção da paz e da justiça. Eu fiquei pensando muito sobre o que eu ia falar, e pensei muito em trazer, né, o trabalho que eu realizei há 7 anos atrás, para compartilhar com vocês essa experiência, e acabei me emocionando com a fala de cada uma de vocês aqui da mesa, e peço desculpa que eu acabei embolando aqui o que eu tinha planejado. Mas o que eu queria trazer é um relato, né, de uma experiência de trabalho que eu acho que exemplifica muito o que a gente está se propondo aqui. Em 2017, eu tive uma oportunidade, junto com a Unesco e o então Ministério dos Direitos Humanos, para fazer uma sistematização dos espaços colegiados de promoção à diversidade religiosa no Brasil. E, nessa época, era uma época bem de transição política, que a gente estava vivendo, bem delicada, mas, mesmo assim, a gente abraçou essa iniciativa, pensando na importância, né, de todas e todos, né, poder construir esses espaços, principalmente diante da necessidade de fortalecimento e da institucionalidade desses lugares, para não ficar nas intempéries de governo, né, e da política, que, infelizmente, 1 ano depois, foram todos dissolvidos. Então, a gente já tinha essa visão. Mas, nessa vivência, eu pude visitar 22 estados brasileiros. Não conseguimos visitar todos, pelo tempo e pela falta de apoio no momento, mas a gente conseguiu visitar 22 estados e conhecer um pouquinho dessas lideranças religiosas e dessas comunidades. Alguns desses espaços, né, já estavam institucionalizados, a gente conseguiu identificar alguns no estado de Minas Gerais, no estado de Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, mas ainda era muito frágil, né, essas estruturas, esses espaços nesses locais. Então, essa experiência trouxe algum diagnóstico, né, que é o que eu gostaria de compartilhar aqui como forma de sugestão para o G20, como forma de oportunizar que a gente repense esses lugares e que eles retomem, né? Eu fiquei muito feliz, né? Fico muito feliz da Yagilda trazer para cá esse compromisso com a gente. Eu sei que ela e o Ivo, eu já parabenizo aqui, Ivo, e agradeço todo o seu papel de anfitrião aqui no nosso evento, tem sido maravilhoso. E eu sei que vocês têm feito um trabalho árduo, né? Não é fácil, porque não é algo que depende só da gente, né? Mas vocês estando lá, a gente já consegue ficar um pouco mais animado. Então, aproveitando essa presença e esse compromisso, né, de retomar o Comitê Nacional, que teve a Mameto na Getú, tantos anos ali, né, na batalha de frente, eu sei que não é fácil, não vamos romantizar esses espaços, porque também eles sofrem de muitas ingerências, mas são lugares muito sagrados, em que a gente tem a oportunidade de ouvir, né, cada uma dessas lideranças religiosas, das suas comunidades, e dar voz a essas pessoas, inclusive para a gente pensar em ações concretas de promoção para essa cultura de paz. A sabedoria dessas grandes mães, a sabedoria dessas grandes lideranças religiosas, assumem um papel de protagonismo na construção de políticas públicas. Eu vejo e percebi nessa trajetória dessa pesquisa, nesses 22 estados, como fazia diferença quando a gente tinha um grupo igual esse que nós estamos formando aqui, juntos, a força de um coletivo, a força da sabedoria ancestral, a força dessas vozes, dessas grandes mães, se unindo em prol de lidar um pouco com esse conflito, com essa violência.
Então, eu queria trazer essa partilha desse conhecimento, desses espaços que eu visitei, e que, infelizmente, foram desmontados por uma política de desgoverno, e que agora a gente está retomando aos poucos, nessa nova trajetória que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania tem enfrentado nessa reconstrução democrática do Brasil. Então, eu deixo aqui essa reflexão da importância que esses espaços, esses fóruns híbridos de participação social têm de trazer esse diálogo efetivo entre lideranças religiosas, sociedade civil e Estado, e como isso pode ser o grande propulsor na política pública de enfrentamento à intolerância religiosa, de promoção da diversidade religiosa, e como isso canaliza, de fato, uma grande política. E também convido a gente a retomar uma proposta que foi feita em 2009 pelo Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, que é a construção da rede federativa desses espaços colegiados. Essa capilaridade dessa política, né, não só no Comitê Nacional, que tem toda a sua importância, mas fortalecer e incentivar esse desenvolvimento dessa construção, tanto nos estados quanto nos municípios, é de extrema relevância. E eu vejo que essa união entre todos, né, todos os entes, União, Estados, membros e municípios, fortalece cada vez mais essa política de participação social. Então, retomar esse projeto da rede federativa, eu vejo com uma grande iniciativa de fortalecimento para que esses espaços não sejam dissolvidos também no futuro, independente da política que a gente assuma no nosso Estado brasileiro, a gente consiga ter uma institucionalidade para eles. Que isso, inclusive, era uma diretriz dessa consultoria, a gente conseguir institucionalizar esses espaços, tanto para que eles não fiquem, né, tão só na portaria. Eu sei que não é uma coisa fácil levar isso para o legislativo, mas também é um lugar que a gente pode sedimentar e fortalecer isso enquanto uma política de Estado, que a gente não fique só numa política de governo, para que não aconteça o que aconteceu há 4 anos atrás. Então, essas são uma das reflexões que eu penso, né, que eu trouxe dessa trajetória dessa política. Além disso, a gente já vê aqui nessa mesa uma outra identificação, que é a atuação como advocacy. Aqui temos grandes mulheres que já fazem muito bem isso, né, e trouxeram na sua fala essa atuação, né, tanto no nível nacional como internacional, como essa prática, né, nos ajuda a canalizar e trazer essa voz escondida e violentada, né, da sociedade civil, que acaba sendo escondida e não representada, porque às vezes a gente tem uma democracia inversa, né, que nós somos minorias, mas não somos minorias, e a maioria ocupa um lugar de minoria, é bem contraditório mesmo. Mas esse convite que todas essas mulheres hoje trouxeram, não as que estão só aqui na mesa, mas as que falaram desde o início desse dia, faz essa reflexão da importância do trabalho de cada uma de vocês. E de cada um. Homens, não fiquem com ciúme, tá? Mas que faz a diferença. Então, eu observei também, analisando esses espaços colegiados nessa pesquisa, como esse trabalho de advocacy, ele tem um papel fundamental em estruturar e trazer pautas que não são lidas pelos representantes, que não são batalhadas no legislativo. Então, a gente acaba levando muita coisa para o judiciário. A Isabela, ela fala da IDAFRO, eu tive a felicidade de estar no iniciozinho da construção desse instituto, e eu vejo também isso como um lugar de enfrentamento. Levar para o grande guardião de promessas, que é o Poder Judiciário, pautas que não chegam em lugar nenhum. Então, o próprio debate, né, do abate religioso foi um lugar também de enfrentamento para dar visibilidade a algo que nem precisava ser discutido, mas que também é um lugar de enfrentamento para essas minorias políticas que não conseguem alcançar outras representatividades. Então, todas essas perspectivas e sugestões que eu trago hoje, elas não são minhas, obviamente, são só um olhar de um lugar, de uma pessoa que pôde ter a oportunidade de vivenciar e de conhecer muitas pessoas
e estar em vários lugares, vivenciando essa diversidade e essa pluralidade que é tão rica, que é o nosso Brasil. E é essa percepção de trazer a importância desses lugares, de ter um espaço dentro do poder executivo que possa ter essa diversidade, essa pluralidade de ideias, discutindo e pensando em como, de fato, a gente ter uma cultura de paz no nosso país. E esse recado que eu vim dar hoje, junto com o Gael, meu filho, eu agradeço a cada uma de vocês e a cada um de vocês por todo o amor e por todo o carinho que vocês tiveram com a gente nesses dias. So, thank you very much. I'm a little surprised, actually, that one of the well-known statistics about women has not been mentioned in this session, and that is that it's statistically shown that if women are involved in peacemaking, the likelihood of success goes up. And I think you can sense a little bit from this session precisely why that is the case. I'm honored to be on this panel, which I realize, in retrospect, I am the exceptional figure on. But I'm very thankful. I'm thankful for the reference to motherhood, to dignity, and I think something that we should think more about is, and I'm not sure this was exactly expressed in this way, but there's something, we've talked a lot about sacred places and protecting sacred sites and sacred heritage, but there's something to be in places where you can make places sacred, and that's something we all need to learn more about, and we can learn most, I think, from women. I'll let you have the final word later, but we have time for some questions here, so why don't we open things up? I see a question in the back. Do we have someone with a microphone? Yeah. Thank you for waiting for a moment for the microphone, because this is being recorded. Yeah, I'm reminded to make your questions quick and make them be questions. Ok. Boa tarde a todas e todes. Eu me chamo Marcele Santa Brígida, sou da CREPA, Associação dos Cientistas da Religião do Estado do Pará. Sou formada em Ciências da Religião pela UEPA, Ciências Sociais pela UFPA, especialização em Educação Étnico-Raciais pelo IFPA. Atualmente, professora readaptada da rede estadual, atuando na coordenação da Escola Estadual Raimundo Vera Cruz. Quero dizer que me sinto lisonjeada em estar aqui, contribuindo e também aprendendo com as vossas experiências. E dizer que a gente sentiu falta na mesa anterior de ter a UEPA, a gente estava agora há pouco, ele saiu, o coordenador do curso de Ciências da Religião da UEPA, nós temos aqui no Pará, o Pará avançou muito na questão do ensino religioso, e nós temos aqui o primeiro curso em universidade pública do Brasil. O ensino religioso não é confessional, trabalhamos com diálogo interreligioso. Senti falta de ter aqui Quilombolas do Abacatal, de Ananindeua, é um quilombo que hoje está na cidade. No domingo passado, as nossas amigas professoras quilombolas foram demitidas por telefone pelo prefeito atual de Ananindeua, e na segunda ou terça-feira foi a diretora, querendo colocar professoras de fora do quilombo. Entendo que o espaço do G20 também é um espaço para que possamos pedir socorro, né? E para acabar de completar,
achando que é pouco que já fizeram com o Quilombo. Estamos aí na contramão da COP30, que será organizada ano que vem, quando a gente constrói uma avenida chamada Liberdade, mas que vai cortar o Quilombo, que vai cortar o Parque do Tinga, né? Vocês falavam hoje da importância que as religiões de matriz africana têm no cuidado da natureza. Uma outra religião tem, mas a gente vê bem mais forte nas religiões de matriz africana, né? Então, eu pergunto a vocês, e aí eu fiquei encantada com a fala em relação às mães, né? Porque também sou mãe e me solidarizo com a Andréia, porque minha filha foi criada nos corredores da UEPA, e eu tive esse apoio. Sem rede de apoio, aliás, não só da UEPA, como da UFPA. E sem rede de apoio, a gente não consegue, né? E como é que a gente, diante de tudo que passamos aqui na manhã e na tarde, a gente consegue fazer com que, trazer essas discussões aqui para a COP30, quando a gente está destruindo a natureza e a gente está adentrando não só o espaço sagrado da Mãe Terra, mas alguns espaços sagrados de territórios. Então, como é que vocês podem nos dar um norte? Eu acho que a fala da... Esqueci agora o nome, mas que ela fala das mães que falou anteriormente, a Andréia, ela já aponta ao norte, né? Já saio daqui com o dever de casa. Convocar as mães da minha comunidade, eu moro no bairro do Aurá, uma região periférica de Ananindeua, atuo na minha comunidade, sou líder comunitário, e aí eu já saio daqui com tarefa para casa, viu? Vou convocar as mães onde eu posso, na escola onde eu atuo também. Mas eu quero ouvir de vocês, como é que nós aqui no Pará podemos ir de encontro às instituições que estão indo na mão da COP30, com obras que derrubam a floresta em prol do desenvolvimento, né? Em prol do capitalismo, e aí, como fazer isso? Okay, I see a couple of other hands right close there. Why don't we take those questions and then we'll take answers from here. Go ahead. Yeah. Eu estou com uma inquietação desde a sessão passada sobre nossa compreensão de educação intercultural, né? Na perspectiva de Bell Hooks, a educação cultural, intercultural é uma educação libertadora. E ela vai nos apontar que ela não vai começar pelos espaços institucionalizados, pelos espaços escolares, pelos espaços universitários. Nessa perspectiva, se a gente vai discutir a presença, as cotas para negros, afrodescendentes indígenas ou bolsas nas universidades, a gente se pergunta como as universidades têm se preparado para receber essa população. Porque, no geral, essa população é recebida pelos afetos de alguns professores e professoras que lidam com a causa. A pandemia mostrou uma grande desigualdade no tratamento e no acolhimento de afrodescendentes indígenas fora do seu território no período do isolamento. Mas isso nos leva a perguntar, de fato, o que o Fórum acredita e entende por educação intercultural. E a minha pergunta para este fórum é, na perspectiva da Isabel, que vem nos colocando e nos provocando, Isabela, que vem nos provocando o lugar do aprender e do ensinar nos terreiros, qual é o lugar da educação popular? E qual é o lugar, neste fórum, da educação popular freiriana, que fala da perspectiva de libertar o oprimido das mãos de seus opressores e opressoras? Eu só vou fazer um complemento ao que a Marcele falou. Nós estamos num estado em que a questão escolar ela tem vários problemas, né? As escolas quilombolas estão sendo fechadas, tá? Isso é uma grande briga dentro da Secretaria de Educação. A educação do campo, que atende as populações ribeirinhas, pescadores, etc., também não tem
nenhuma assistência. Tem uma briga, na verdade, pessoal da coordenadora do que uma política, não é, de implementação. E das escolas indígenas ainda é mais complexa ainda a situação. Isso dentro de uma secretaria que tem uma coordenadoria de igualdade racial e uma coordenadoria para populações indígenas. Imagine se não tivesse. E no quadro atual, é uma questão política, eu sei, o atual secretário de Educação, ele quer implementar EAD, numa região que não tem internet, que não tem computador, muito menos celular para a grande maioria da população, que é um pouco o que o colega falou no período da Covid, que inventaram uma aula pela televisão, ou pior, uma aula pelo celular, para poder dizer que o período letivo foi complexo, né? Então, junto a isso, tem as questões dos altos índices de racismo, não é? Uma demanda que hoje ela é mais discutida, mas pelo menos há uns 15, 20 anos atrás, havia um mito de que o Estado era apenas um Estado de população indígena, não havia população negra aqui, e nós somos, nesse Estado, 76% de população negra. Aí ele pergunta, onde é que essa população estava, se ninguém as via? E, em termos de população indígena, o nosso índice é bem menor que é o do Amazonas, né? É em torno de 6% em todo o Estado. Não que as demandas elas tenham que ser pensadas pelas questões estatísticas, né? Mas como essas ideias, esses imaginários sobre a Amazônia, eles também ajudam a solidificar, né? A manter todos esses problemas no que diz respeito não só à educação, mas também ao respeito aos povos tradicionais que vivem aqui. Até que os povos tradicionais também não são só indígenas e quilombolas e povo afro. Nós temos ribeirinhos, peconheiros, seringueiros, extrativistas e uma série de outros grupos. Só para mostrar o quanto, né, essa questão da educação ela abre, né, uma série de questões que precisam ser pensadas. Obrigada. Okay, why don't we just see if some of the people on the panel would like to respond to some of these questions? I'm not sure who would like to go first. Go ahead. Eu gostaria de responder, porque daqui a pouco eu esqueço tudo que eu estou pensando. Bom, primeiro eu gostaria de falar da Marcele e da senhora, qual que é o seu nome? Mariu? Mariu, obrigada. Marilu, eu não enxergo daqui não, bem. Eu queria, mas deixa quieto. Marcele e Marilu. E o Juscelio, isso. Os três conseguiram sedimentar a questão da educação, né? Que foi o painel anterior e a gente trouxe aqui também algumas coisas que são importantes. Quando você fala sobre... isso é muito aristotélico, né? Tratar os desiguais de acordo com as suas desigualdades, na medida das suas desigualdades. Eu trabalho muito isso no IBRAD, porque nós temos problema com os defensores de direitos humanos por região. Você não pode colocar um sistema igual em todas as regiões. São realidades completamente diferentes. Então, nós estamos tentando, fazendo um trabalho, tentando, que efetivamente sejam feitas as análises antes de qualquer coisa, para que esses esforços, quando essas políticas públicas cheguem, elas cheguem de verdade, elas não cheguem pela metade. Então, essa análise anterior, essa análise pretérita, né, trazer essa análise com dados, ela é muito importante para todos os setores, o setor da saúde, da educação, da justiça social, da sustentabilidade, e fazer essa análise de forma verdadeira, com todos os atores, tendo desculpem a palavra, mas a decência de escutar esses atores. Então, fazer a análise de risco, fazer os formulários, fazer todo esse trabalho faz com que a gente consiga criar ideias simples para coisas que são complexas, às vezes. Então, eu acho que, inicialmente, é isso. Segundo, quando vocês falam sobre como as comunidades conseguem fazer esses espaços sagrados e a educação desses espaços sagrados,
Nós temos que pensar, eu acho que educação, a princípio, porque vamos trabalhar com todas as esferas, as crianças vão crescer e elas vão se tornar de todas as esferas profissionais possíveis. A manutenção, então, quando a gente trabalha com a manutenção, a gente está trabalhando dentro dos territórios com a escuta desses seres também, dos mais velhos até os mais novos, e também o combate. Não há justiça social sem combate. Não existe palavra bonita que fale sobre isso. Então, há momentos que nós precisamos, por mais que a gente apoie os governos, a gente precisa tensionar. E eu trago aqui uma questão que eu tenho trabalhado muito, que é a informação. Nós temos ferramentas de informações muito poderosas que a gente não tinha acesso. Nós precisamos trabalhar isso melhor, para que o combate seja efetivo, porque a opinião pública, ela é muito importante na nossa luta. Sem a opinião pública, a gente não alcança. Então, eu acho que é isso. Educação sincera, análise de risco em todas as esferas e o combate. O combate, ele, infelizmente, ainda é uma das estratégias para a gente ir rompendo essas bolhas, sabe? Então, é isso. Obrigada, viu, pela pergunta de vocês. So let me just see if there are others on the panel who would like to respond briefly, and then we'll give the final word to Yashilda. No others? Would you like to? Okay, go ahead. Oi? Bom, eu quero só fazer um comentário que a gente tem um desafio, né? Quando o Josélio traz essa questão da educação freiriana nas comunidades, assim, eu percebo que, e também um comentário que tem a ver com algo com a Raquel, que a Raquel trouxe, que nos espaços das comunidades tradicionais, e aí falando também das comunidades de terreiro, essa educação, né, participativa, educação freiriana, eu acredito que acontece sim, assim como as articulações. Em 15 minutos que eu conversei com a mãe Zazi, ela trouxe para mim, relatou toda a articulação que ela faz com outras comunidades lá no DF. Então, eu acho que é um desafio, e quando eu trago também, enquanto Guelé 10, assim, se nós não pensarmos nesses espaços de incidência internacional, como que a gente começa a fazer propostas que mudem a nossa cosmovisão, né? O que vai acontecer? Nesses espaços, a gente só vai apresentar as boas práticas, vamos preocupar com as representatividades, mas nós vamos continuar realizando sempre as mesmas coisas. Como que a gente muda uma cosmovisão que não esteja ancorada nessa perspectiva eurocêntrica? Então, eu considero que existe um desafio, né, de que quando a gente está nesses espaços de coalizão internacional, como que a gente olha para o nosso funcionamento? Então, assim, temos ótimas experiências no Brasil no que diz respeito a enfrentamentos, no que diz respeito às articulações, inclusive pelas mães de terreiro, no que diz respeito, inclusive, à luta, né, por ter uma educação mais inclusiva, de base freiriana, ou até mesmo pensando na perspectiva de Bell Hooks também. Mas, assim, tem esse desafio de como que essas práticas alcancem um espaço internacional e proponham uma mudança de cosmovisão. Eu acho que esse é um desafio, né? É um desafio. Agora já é quase boa noite, né, meus amores? E eu vou ser curta,
mas vocês vão entender. Então, eu, como governo, em cima daquilo do meu diálogo que eu disse logo no começo, o comitê precisa sair, que o comitê nos ajuda muito, vai nos incorporar muito, e o edital também, porque é dessa forma que o governo, em toda a sua esfera, e a sociedade pública, né, a sociedade civil vai poder estar conosco. E a educação, sempre. Eu digo para o ministro, digo para a minha equipe, que a educação é tudo. Então, estamos aí numa... Não é briga, viu, gente? Mas é uma briga amável, cordial com o MEC, para falar sobre isso também, que inclusive está a UFO envolvida nisso. E políticas públicas, né, dentro do Ministério, política pública, porque se não houver políticas públicas, a gente não consegue, a nossa realidade é essa mesmo. O que a Elcimar disse, e todas as meninas maravilhosas aqui disse, e é isso, a mãe natureza. Mas isso não basta, né? Cuidar da água, cuidar do ar, cuidar do chão, só isso não basta. Então, eu como governo, digo política pública, e nós vamos conseguir, porque só dessa forma, né? Saindo um pouquinho fora da pergunta de vocês dois, mas e sim o que nós conversamos sobre as vestimentas. Eu lutei muito, o Ivo também, com uma PL, com a nota, que são coisas que a sociedade civil não sabe o que acontece lá em cima, mas para poder sair essa PL, essa nota e hoje a nossa vitória de poder usarmos, e vocês poderem usar as burcas de vocês e nós usarmos o nosso torso, a nossa conta com dignidade, ninguém dizer vai tirar para poder tirar foto, né? Para tirar um documento civil, nós não podíamos e agora podemos. Mas levou-se quase 5 meses para que essa nota saísse, para que essa vitória, porque eu digo que é uma vitória para a gente, né? É uma vitória para todas as mulheres de terreiro, para as muçulmanas é uma vitória muito grande, né? Porque eu também era barrada. Meu primeiro preconceito eu quebrei foi quando eu cheguei no ministério. Eu cheguei vestida assim. E aí as pessoas diziam assim, nossa, que bonitinha. Eu disse, pois é, essa roupa bonitinha é a minha roupa de minha religião. E hoje não espanta mais, mas espantava, né? Porque ou era vestida que nem a mãe Nangetu, ou não era. E eu disse, se eu estou numa pasta de liberdade religiosa, eu vou vestida a caráter. E também lutei, passei por isso, né? Porque às vezes passava pelo segurança e o segurança olhava de lado assim, ó, dizendo assim, né? Deve ser uma doida. Deve ser... Ai, vinha de branco, chegava de sexta-feira, quem é da religião sabe que a gente coloca branco em respeito ao Oxalá. A senhora é médica? E não, eu sou candomblessista mesmo. Então isso, graças a Deus e Orixá, nós estamos passando. Então volto novamente a dizer, política pública é o que vai nos ajudar. Na realidade, a conseguir chegarmos, eu não digo num patamar 100%, mas eu acredito nos 90%. Alguma coisa já estamos conquistando. Então, eu tenho certeza absoluta que no próximo fórum nós vamos ter muitas notícias boas com o G20. Uma boa tarde a vocês todos. So you finished? Can I make an announcement? Yeah. No, but feel free to take the picture. Pessoal, boa tarde ou quase boa noite, né, Yagilda? Então nós encerramos aqui, não é, o nosso dia. E amanhã nós continuamos com a reunião aqui com esse grupo de trabalho, né? Mas se alguém tiver interesse em vir amanhã, nos procure, né? Quem não está na condição de debatedor, de painelista do evento, que veio hoje para a reunião pública, mas tem interesse em vir amanhã, nos procure para a gente verificar a possibilidade, tá bem? Muito obrigado a todas e a todos que estiveram aqui conosco,
né? Alguns painelistas que, inclusive professores que estiveram aqui, acho que o professor da Universidade Estadual do Pará, ele estará conosco amanhã, falará aqui na reunião amanhã, não é? E em relação às comunidades também, nós temos feito esse esforço, né, de trazer as pessoas, às vezes não conseguimos, mas enviamos os convites, tentamos mobilizar, né, mas nem sempre conseguimos. Mas muito obrigado e até breve. Até amanhã, às 9 horas.